A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter as prisões de Felipe Cansado Vorcaro e Henrique Moura Vorcaro. Primo e pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, estão aí as fotos dos dois na tela pra gente. O julgamento tinha sido suspenso após um pedido de vista de Gilmar Mendes e foi retomado ontem. Com o placar de 3-1, a maioria dos ministros acompanhou o relator, André Mendonça, e manteve as prisões. Juliana Moreira Leite, o único voto divergente foi, olha ele aí, do ministro Gilmar Mendes. O ministro defendeu a substituição da prisão de Henrique Vorcaro por prisão domiciliar e o relaxamento da prisão de Felipe Vorcaro com a imposição de medidas cautelares. Felipe Vorcaro foi preso em maio deste ano, a gente se lembra, e é investigado como integrante do núcleo financeiro do grupo. Já Henrique Moura Vorcaro foi preso no mês passado, suspeito de atuar no chamado núcleo violento e como operador financeiro. Segundo as investigações, ele teria realizado pagamentos e buscado informações sobre apurações por meio de estruturas utilizadas para intimidações e obtenção de dados sigilosos, como disse André Mendonça ontem, articulações típicas de uma máfia mesmo bastante perigosa. Uma vergonha. Gilmar Mendes é uma vergonha para os brasileiros. O André Mendonça merece não só o nosso respeito, como eu estou muito preocupado com a segurança dele. Por quê? Ele ontem, então, meteu o pau na barraca e soltou todas as informações pertinentes, né, à prisão do Henrique Vorcaro. O Henrique Vorcaro é um bandido da pior espécie, que mesmo com Daniel preso, ele estava comandando milícia, tem gente do tráfico, tem fuzil, tem gente em tudo quanto é lugar para intimidar, ele lavou dinheiro e aí o Gilmar Mendes tem a pachorra de falar que vai mandar esse senhor que da casa dele estava literalmente movimentando, tá, uma galera de bandido para cometer crimes. E ele solta lá a carta do Lava Jato, um bando de ariara. Tudo indica que se esses telefones continuarem sendo decodificados e nós tivermos acesso, é que vai aparecer aí o senhor Jabba the Hutt, né, junto com o senhor Daniel Vorcaro. Olha, vou te falar, o André deu uma lição de moral quando ele disse: esse é o maior caso de corrupção de todos os tempos. E ele diz, não é um caso comum, porque além de envolver 370 mil, né, deputados, senadores, ministros, escolhe, tem para todos os gostos, escolhe o seu corrupto favorito, ali está. Ainda tem um sistema de crime, tá? De crime, de ameaças, de morte. Ontem saiu que o Daniel Vorcaro mandou moer a empregada do Alan do TI. Então eu também quero saber quando essas perelecas todas desavisadas vão na Polícia Federal. Porque é muito engraçado, né? Todas se beneficiaram também desse esquema corrupto, dessa família nojenta. E olha, Gilmar, você nos envergonha. E o problema é o Zema fazer um filme de bonequinho? Toma vergonha na sua cara, Gilmar Mendes. Deixa só eu dar um bom dia também. Doutor André Marcília, a partir de agora conosco. Tudo bem, Marcília? Bom dia, bem-vindo. Ótima quarta-feira pra gente, apesar do noticiário. Como vai, Adriana, Julie, Marina, Paulo, toda a audiência? Prazer estar aqui com vocês, mesmo com essas pautas complexas que a gente tem no Brasil. Mas isso é o nosso arroz com feijão, não é? A gente está acostumado. A gente queria que de vez em quando tivesse um bife ou uma picanha. Mas, em geral, é cupim. Não tem problema, a gente encara. Bem-vindo, né? Mas a vida do brasileiro anda difícil realmente. Eu comentava há pouco, André Mendonça diz que vê contornos de crime organizado mafioso no caso Master e diz que não tem medo, declaração importante. E essa milícia que a gente se refere por parte de Vorcaro no Rio de Janeiro tinha fuzis, snipers e carros blindados, segundo a Polícia Federal. A gente traz agora alguns trechos do julgamento de ontem para comentar. Durante a votação, o ministro André Mendonça e Gilmar Mendes tiveram alguns desentendimentos.
nesse caso de agora a seguir, sobre deixar ou não as suas decisões públicas. E sobre o caso que estão julgando, a gente acompanha na volta o comentário de Marina Helena. 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio, me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando dois. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. Porque depois eu vou chegar no Henrique. Viu? Nós vamos chegar. Calma que meu voto é longo também. Esse é o caso. Essa é a turma operando. Mário, eu faço questão de publicar minhas decisões. Sabe por quê? É uma forma da sociedade criticar minhas decisões. Não, mas Vossa Excelência não tem alternativa. É a lei que manda. É a Constituição que manda. Vossa Excelência não escolhe se publica ou não publica a decisão. Não. Tem decisão que é pública e tem decisão que eu posso manter em sigilo reservado aos magistrados. Não, mas a rigor... É distinto. Não, mas a rigor as decisões têm que ser publicadas. Não, nem todas. Inclusive para o controle geral e o controle social. Fico feliz que Vossa Excelência estimule isso. Não, é fundamental. Fico feliz. Mas de modo que... Herói. André Mendonça, um herói. Né? Inacreditável. A gente deveria ter no Supremo Tribunal Federal 11 Andrés. Simplesmente. Pronto, o Brasil estava resolvido, gente. Essa que é a realidade. E aí, ele se mostrou firme, corajoso para enfrentar Gilmar Mendes, que, vamos lá, é o cabeça do STF, de todas as arbitrariedades que a gente sabe, que a gente vê de noite e dia, conhecido como o laxante geral da República, porque manda soltar todos os criminosos. Vamos lembrar, teve um escândalo parecido com esse do Master, na época do Daniel Dantas, que foi solto por 2 habeas corpus de Gilmar Mendes. Vocês lembram o Sérgio Moro? O Sérgio Moro foi processado por um vídeo, entrou lá no inquérito, porque ele gravou aquele vídeo numa festa junina dizendo, não, habeas corpus é com Gilmar Mendes. Por que será que ele fez essa brincadeirinha? Porque é exatamente isso que Gilmar Mendes faz e fez a vida inteira. Vamos lembrar aqui o caso do Ike Batista, que também foi solto por um habeas corpus do Gilmar Mendes, sendo que na época a mulher dele, a advogada, para o Ike. A gente não sabe quanto é que foi esse contrato, né? Será que foi mais ou menos de 129 milhões de reais? Mas a grande realidade é que tem várias causas ali que você pega, que o Gilmar Mendes está em cima e quando você vai olhar, ora, a mulher dele está lá advogando, que coisa! Fora tudo que a gente conhece já, né? Os escândalos que tiveram da CBF, que ele manteve lá um presidente que com vários escândalos envolvidos, sendo que a sua escola, né, prestava serviços ali, né? O IDP prestava serviços e recebia uma nota da CBF. A gente sabe que, bem ou mal, ele manda e desmanda ali. E também, eu não sei, tem para mim um dos casos que mais me chocaram, foi quando ele deu um habeas corpus para soltar aquele médico, vocês lembram? Roger Abdelmaci, acusado de simplesmente violentar dezenas de pacientes. Esse é Gilmar Mendes. E o André Mendonça ontem deu um show. Ele enfrentou Gilmar Mendes. Enfrentou. Essa primeira parte explica tudo. Como é que Gilmar Mendes teve coragem de dizer que o pai, o Henrique Vorcaro, o pai do Vorcaro, tinha que ir para casa, sendo que ele estava aí nessa turma. E olha o que o Mendonça acabou de trazer. E os outros ministros tinham acesso na hora de tomar uma decisão como essa. Ainda bem que Gilmar Mendes ficou isolado, porque André foi acompanhado de Nunes Marques e Fux. Né? Imagina se estivesse na outra turma, com Xandão, Zanin, né, Dino, o que teria acontecido? Mas não, pelo menos nessa aí ficaram do lado certo da história. Agora, o que ele está dizendo no início desse áudio é gravíssimo, gente. 7 milicianos estiveram no meu barco e me ameaçaram de morte. É disso que a gente está tratando. E agora, vamos ficar bem esperto, porque o André Mendonça está fazendo várias revelações importantes. Ele
quebrou já o sigilo do iCloud lá do sicário, né? E tá trazendo aí várias outras. Ontem ele deu um show e trouxe, a gente vai comentar aqui, vários outros pontos relevantes. Agora, eu queria deixar aqui meus cumprimentos. É até triste a gente viver num Brasil e a gente pensar que no nosso Supremo tem apenas um André Mendonça. Nós precisamos de mais e mais pessoas com essa coragem de fazer o que é certo e de fazer justiça de fato. Falando em fazer o que é certo, tem essa declaração a seguir, mas faço um parênteses por aqui. O brasileiro tem torcido atualmente mais por Mendonça do que até pela seleção na Copa do Mundo. Realmente um tema importantíssimo. Mendonça mexe com as nossas emoções porque é em meio a todos esses ministros que nos representa, que age com coragem, mas também ser minoria ali não é nada fácil, né? É preciso realmente muita força e estamos aqui para apoiar esse trabalho. Em outro momento, então, do julgamento ontem, o ministro André Mendonça, nessa sessão, fala sobre a credibilidade da sua relatoria e olha que frase interessante, diz que não vai transformar o certo em errado, o errado em certo e explicou sua posição sobre delação premiada. Na volta o comentário de Paula Camacho. Ao combate à criminalidade organizada, agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mim, mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa JAES. Não na minha relatoria. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.